Boa noite para todos. Vamos dar início ao nosso curso. Antes disso, eu peço que vocês se inscrevam para terem direito à apostila, como também entrem em contato conosco com as suas questões e dúvidas, críticas, etc., em ADM, Janita, D de dado, M de Maria, doutrinaespírita@gmail.com. Janita, D de Maria, doutrinaespírita, tudo junto aqui, doutrinaespírita, gmail.com. Nós vamos hoje considerar essa aula como um apêndice da aula anterior, porque eu acho que eu tive que refazer a minha didática, que eu não gostei dela. O tema da aula de hoje é o papel do espírito na evolução antropológica do homem, quer dizer, como o espírito atuou para produzir um homem contemporâneo desde as suas origens, dos seus ancestrais pré-históricos, e mais, desde os seus ancestrais símios, né? Muito bem. É necessário primeiro os conceitos básicos. Primeiro conceito básico, fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a matéria-mãe do universo. Ela cria matéria, cria energia, cria inteligência, cria o mundo espiritual, cria o mundo material, enfim, o espaço do universo é o âmbito da criação de Deus. E tudo que foi criado vem pelo primeiro movimento da vontade divina, que é o fluido, que hoje nós chamaríamos energia cósmica universal. Segundo conceito, elemento inteligente. Ao criar o fluido, a energia cósmica universal, essa energia tinha que ser regulada, tinha que ser ajustada para se transformar em leis e em corpos de toda espécie, enfim, dar uma consistência a tudo que era criado. Aí surge, portanto, o elemento inteligente, que é o órgão, o instrumento de Deus regulador da sua própria criação. As leis da física, as leis da química, nada mais são que expressões desse elemento inteligente universal. Elemento material, hoje chamado elemento energético material, já que na época desconhecia-se a lei, a relatividade einsteiniana. Aí cria também um elemento energético material que vai ser responsável pela toda a criação da matéria e da energia, vamos falar aqui no nosso planeta. Portanto, o universo é a infinidade de mundos, de tudo que existe criado, tudo que se manifesta e objetivamente e também na forma espiritual. Para podermos entender esses conceitos primários, fluido cósmico universal, elemento inteligente e elemento material, vamos aqui à pergunta número 79 do nosso livro dos Espíritos. Pergunta 79. Visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, como nós falamos aqui, pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Evidentemente, os espíritos são a individualização do elemento inteligente, como os corpos são a individualização do elemento material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidas. Nós depois vamos ver como é que esse elemento inteligente ele se individualiza para formar o espírito. Essa é a primeira questão, que são os dois elementos do universo constitutivo, a matéria e o espírito. Segunda pergunta, do livro Gênesis, item 5, página 223. Chama a atenção também que o livro Gênesis, a minha edição é da Federação Espírita André Luiz, Federação Espírita André Luiz. Essa é a única edição acreditada hoje, porque ela reproduz a primeira edição do livro Gênesis e não teve outras modificações, teve apenas reimpressões. Acontece que após a morte do professor Kardec, os seus sucessores alteraram tudo isso. Alteraram aqui o conteúdo do livro, suprimiram artigos, suprimiram item, mais de 300 alterações e vícios são encontradas. Portanto, vocês estão estudando uma obra que não espelha o pensamento original, o pensamento raiz do professor Kardec. Compre aqui a Gênese da FEO. Bem, segundo ponto importante, o elemento material e o elemento espiritual são os dois principais constituintes do universo. Isso nós já vimos, porque eles emanam
né, nascem do fluido cósmico universal ou da energia cósmica universal. O elemento material e o elemento espiritual são os dois principais constituintes do universo. O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos. Quer dizer, o elemento espiritual, no caso, o elemento inteligente. Como o elemento material individualizado constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e orgânicos. Portanto, nós estamos vendo aqui mais uma citação importante sobre a constituição do universo e de tudo relacionado à criação divina. Bem, vamos fazer uma breve recapitulação. Vê se vocês me acompanham. A energia cósmica universal, que Allan Kardec chama de fluido cósmico espiritual. Está aqui a energia cósmica universal. É criada, uma criação de Deus, a vontade de Deus. Ela é criada. Quando ela cria, ela se desdobra numa outra energia, que é chamada o elemento material, a energia que vai dar constituição à matéria, que é o chamado elemento material. Ela ainda cria uma outra energia em paralelo, que é o elemento inteligente, quer dizer, que é a inteligência divina que regulará a criação. Nós não podemos ter, por exemplo, um relógio com as suas engrenagens, com os seus parafusos, com os seus ponteiros, enfim, se eles não tiverem efetivamente sendo regulados por uma inteligência. Senão esse relógio, embora tenha todos esses elementos comuns ao relógio, eles não irão determinar a hora. Então, toda a criação demanda implicitamente uma inteligência, que essa inteligência é o elemento inteligente, é o princípio inteligente, o elemento criado através da energia cósmica universal. E um terceiro energia que soma, que é o princípio vital. Esse princípio vital vai se ajustar às substâncias orgânicas, carbono, hidrogênio, oxigênio, e aí, a partir disso vai constituir a vida propriamente dita. Então temos o elemento material, o elemento inteligente, o princípio vital. O elemento inteligente, ele regula, como nós dissemos, toda a criação, e quando ele toma consciência de si mesmo, ele atua formando uma consciência em si, criando dentro de si uma consciência, ele nasce nele a concepção da vida futura, a concepção do ser consequente, que seus atos sempre vão gerar uns efeitos, portanto, ele tem que ter visão das ações que vai produzir, perniciosas ou boas. Ele é um ser consequente agora e ele também diferencia o bem do mal. Então, a concepção do futuro, ser um indivíduo consequente, um ser consequente e diferenciar o bem do mal, cria esses três pilares, cria o que nós chamamos de livre-arbítrio. A partir do livre-arbítrio, ele pode andar com muita tranquilidade, com a sua inteligência e com a sua vontade, para construir o seu próprio destino. Esse ser aqui, com essas condições, nada mais é do que o espírito. Então, o espírito nasceu da individuação do elemento inteligente universal. Dentro do nosso contexto da aula, na evolução antropológica, através da influência do espírito, nós vamos fazer aqui uma pequena retrospectiva da filogenia do homem, quer dizer, as diversas classificações na escala de vida. Ele é um eucarionte, primeiramente, ele tem núcleo, ele é do reino animalia, é um animal, ele é um vertebrado, ele é um mamífero, ele é um primata e ele é um simioforme, ou seja, ele tem antes de si um chimpanzé, um orangotango, que sejam seus antepassados maiores. Esse simioforme, numa nova mutação, se transforma em homo, e outra mutação vai para o Homo sapiens, e depois Homo sapiens sapiens, e o Homo sapiens sapiens, sábio, é o nosso verdadeiro ancestral, dentro dessa corrente feita. Como isso é procedido, essas modificações, essas evoluções de um ser que só tem uma célula nucleada, para depois formar novas células, como isso, e formar animais, vertebrados, mamíferos, como isso se processa, essa evolução na escala animal.
se processa através das modificações genéticas. Modificando os genes, modificamos a expressão dos genes, que é chamada fenotípica. Essa expressão é que dá as características morfológicas, fisiológicas, a intelectualidade, enfim, no sentido cerebral, não no sentido da inteligência, enfim, é o gene que se modifica. O gene, para vocês terem uma ideia, o nosso antepassado mais próximo, simiforme, é o chimpanzé, que tem 88,2% do nosso gene e apenas 1,8% de genes diferentes. Ora, nós temos mais ou menos 25 mil genes. 1,8% de 25 mil dão 450 genes. Portanto, apenas esses 450 genes é que vão dar toda a característica da nossa humanização, como a natureza sabe. Apenas eles, num total de 25 mil genes. Bem, posto essas questões, nós vamos então na pergunta, no texto do livro Gênesis, item 5, página 225. Essa realmente enfecha tudo que nós estamos pretendendo passar a vocês. Atenção, meus amigos e meus alunos. Só não quer aprender quem é preguiçoso. Quem quer aprender e melhorar, vai estudando. Olha aqui, livro é Gênesis. Capítulo 11, Gênesis espiritual. Item 5. O corpo é, ao mesmo tempo, invólucro e instrumento do espírito. Invólucro e instrumento. À medida que adquire novas aptidões, reveste de um corpo apropriado ao novo gênero de trabalho que deve realizar, como se dá a um operário ferramentas menos grosseiras à medida que ele seja capaz de fazer uma obra mais delicada. Então, para um operário eu vou dar uma enxada e mais para outro eu vou dar um buril para fazer uma escultura, com a mesma mão. Então, o corpo vai se habilitando a processos cada vez mais inteligentes e finos nessa evolução através do espírito que assim o influencia. Em uma palavra, ele molda de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais. Cabe ao espírito fazer uso, e dessa forma que as raças mais avançadas têm um organismo ou preferem uma ferramenta mais aperfeiçoada do que das raças primitivas. Assim se explica igualmente o estilo especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às maneiras do corpo. Portanto, nós vemos aqui, na realidade, o verdadeiro papel do espírito. O espírito, aqui na nossa obra, nessa citação de Kardec, ele que é responsável pelo esse processo evolutivo do ser já criado. E ele é, na realidade, uma individuação como criação do elemento inteligente universal. É isso que nós queríamos dizer a vocês. Nós agradecemos mais uma vez, esperamos agora continuar com os conceitos de mundos de primitivos, mundos de prova e expiação, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestiais, que vão ser ocupados, cada um, também esses mundos, por espíritos gradualmente mais evoluídos, intelectual e moralmente, sendo o princípio aqui essas modificações que nós vimos na antropologia humana. Que Deus nos abençoe, muito obrigado e até a próxima aula.